Hoje iremos conversar com a nutricionista Patrícia Aparecida Cruz. Ela é mestre em saúde pública, educadora em diabetes e especialista em transtornos alimentares. Bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite. Obrigada, Dr. Nelson. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, então? Vamos. Doutora Patrícia, vamos então começar. Existe algum preparo nutricional antes de eu realizar alguma cirurgia, alguma coisa especial que possa melhorar o resultado? Sim, sempre tem, né? Primeiro é saber que procedimento, que técnica esse paciente vai passar, né? Qual é a cirurgia, por qual motivo. Então, a gente vai preparar esse paciente, vai saber qual é o estado nutricional dele pré-cirúrgico, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação antropométrica, saber se ele está com baixo peso, se ele está com sobrepeso, né? A gente vai equilibrar, né? Se ele tiver com sobrepeso, se ele é um paciente que tem comorbidades, hipertensão, se ele apresenta uma dislipidemia, então a gente vai compensar tudo isso para que ele vá para o centro cirúrgico mais equilibrado, mais compensado, para diminuir o risco cirúrgico dele. Se ele tiver com baixo peso, ele tem risco de desnutrir pós-cirurgia, então ele também vai passar por uma dieta específica para que ele tenha um sucesso cirúrgico mais adequado, sempre pensando no pós-operatório, né? E também a gente vai adequar a dieta dele para esse procedimento cirúrgico. Então, a gente vai dar mais proteína, mais carboidrato, vai diminuir gordura, né? Vamos ver se ele tem alguma deficiência nutricional pré-cirúrgica, uma anemia, né? Ferropriva, né? Ou alguma deficiência, uma hipovitaminose, por exemplo, vitamina A, D. A gente vai corrigir tudo isso para que ele vá para a cirurgia nutricionalmente adequado. Então, por exemplo, num caso de um cirurgião encaminhando para uma especialista, uma nutróloga, seria interessante que ele falasse o porte cirúrgico, se a cirurgia ela é aberta, se ela é laparoscópica ou robótica, se o doente tem alguma comorbidade para ajudar. É importante um relatório para que ele encaminhe para te facilitar. Lógico que você vai fazer todo o enquete com o paciente, mas é importante essas informações até para ganhar agilidade. Sim, né? Perfeito. Para que esse paciente ele vá mais adequado para a cirurgia, para que ele diminua o risco no centro cirúrgico e para que a recuperação dele seja mais rápida. Perfeito. Você acha que o tempo de jejum atrapalha a recuperação do paciente antes da cirurgia? Então, qual que é o tempo ideal? Então, por exemplo, a gente sabe que existe o estresse cirúrgico, né? Então, envolve dormir bem, comer bem, para a gente diminuir esse estresse e a recuperação ser melhor. Então, você tem alguma dica para dar para a gente? A primeira dica é que um dia antes da cirurgia, ele faça uma refeição mais leve, né? Mas não diminua a quantidade, mas faça uma refeição com pouco sódio, com pouco sal, uma refeição com carne branca, frango, peixe, nada rico em gordura, pesada, fritura, nada disso, né? Que ele durma, faça as horas de sono, durma de forma mais adequada, mais tranquila, fique em jejum pelo menos 8 horas, né? 8, 10 horas. E esse jejum não atrapalha a recuperação dele, se ele estiver nutricionalmente adequado, se ele já recebeu todas as recomendações pré-cirúrgicas. Perfeito. Tem pacientes que são tristes. Nós tivemos casos que não pode comer pizza durante tanto tempo, era até um estrangeiro, ele acabou comendo durante 4 dias pizzas, isso refletiu bastante no pós-operatório. Então não pode fazer essas artes, né? Tem que respeitar os tempos, né? Bebida alcoólica, fumo, né? Uso de drogas ilícitas e assim por diante. Tudo precisa se tomar cuidado, né? Sim. Se eu tiver com sobrepeso, como é que eu faço para perder peso? Então, para a gente operar, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Para melhorar a recuperação desse paciente até no pós-operatório. Como é que eu faço para perder peso antes de uma cirurgia eletiva? Porque emergência não tem jeito, né? Eletiva. Vai operar de qualquer jeito. Então, dependendo do período, dependendo do tempo que a gente tem para trabalhar com esse paciente, né? A gente vai pedir para que reduza 10% desse peso, se ele tiver com sobrepeso ou obesidade. Por que 10%? 10% do peso perdido diminui os riscos, né? Então, diminui o risco de glicemia alterada, diminui o risco de hipertensão, diminui a glicemia. Se for uma cirurgia, se ele for um paciente obeso, diminui também o tamanho de baço, então ajuda na manipulação do cirurgião, você bem sabe, né? A gente agradece, os braços do cirurgião agradecem. Agradecem. Né? Então, isso vai ajudar no pós-operatório e no centro cirúrgico. Como que ele vai reduzir esse peso? Fazendo uma dieta adequada.
Então não vai ser uma dieta restritiva porque ele tem ali que fazer a cirurgia, porque senão ele também corre o risco de ganhar peso, né? Mas vai ser uma dieta adequada. Então nós vamos organizar os horários dele, vamos trocar as gorduras saturadas por mono e poliinsaturadas, a gente vai verificar a quantidade desse alimento consumido, se ele pratica atividade física. Então a gente vai ajustar o estilo de vida dele, né? Vamos praticar, vamos montar um plano alimentar com recomendações, orientando no pré e pensando no pós-cirúrgico. As pessoas às vezes ficam chateadas quando a gente pede para perder peso, mas a gente tem que lembrar até que para estubar o paciente numa anestesia geral, o paciente mais magro, ele acaba saindo rápido do ventilador e facilita até evitando embolias, pneumonias. Então não é bobeira perder peso, é importante perder peso, né? É importante e necessário. Necessário, isso não tem a menor dúvida. Doutora Patrícia, existe algum alimento que aumente a nossa imunidade e para a gente evitar ter infecções e a gente se recuperar mais rápido? Tem, né? Tem os alimentos fontes de vitamina C, então caju, a mexerica, a laranja, o kiwi, as frutas cítricas, carambola, esses alimentos vão ajudar na imunidade. Também tem os alimentos fontes de antocianinas, os flavonoides, que são antioxidantes, que também atuam no processo inflamatório, evitam as inflamações e na imunidade, que é o morango, o mirtilo, a framboesa, são as frutas vermelhas. Esses também vão ajudar na imunidade. E os minerais, o zinco e o selênio, que a gente encontra na carne vermelha, na gema do ovo, nos cereais integrais, né? Todos esses vão ajudar na imunidade. O zinco e o selênio, carro-chefe, junto com a vitamina C. Perfeito. Então, quando a gente orienta para você, além de tudo, além de ajudar a perder peso ou a acertar essa parte metabólica, também você ajuda nessa parte de imunologia. Sim. Ótimo, perfeito. Existe alguma dieta para melhorar minha recuperação cirúrgica? Tem, né? Quando a gente fala em recuperação cirúrgica, nós fazemos sempre duas vertentes. A primeira é a cicatrização. Então, a gente pensa na cicatrização. Então, eu vou orientar esse paciente com uma dieta que melhore a cicatrização. Então, eu vou dar proteína, né, principalmente arginina, que vai ajudar na síntese de colágeno. Depois, eu vou dar alimentos fontes de vitamina A abóbora, a manga, a cenoura, o tomate, que também vai ajudar na síntese de colágeno. Os alimentos fontes de vitamina C, como eu falei, a mexerica, todos esses atuam na síntese de colágeno. Os alimentos fontes de vitamina B, espinafre, couve, todos esses atuando na cicatrização. O zinco e selênio, né? Depois a gente vai atuar na particularidade da cirurgia, do procedimento. Então, por exemplo, se é uma cirurgia que pode causar uma constipação, então eu vou oferecer alimentos mais laxativos ou alimentos ou algum probiótico, né? Se é uma cirurgia que impede que o paciente faça uma dieta geral no primeiro momento, então eu vou oferecer uma dieta líquida, que ele é uma dieta sem resíduos, ou que tenha fermentação, ele não pode ter fermentação, então eu vou tirar os alimentos fermentativos, ou ele sai da alta hospitalar com medicações que causam diarreia, que podem desnutrir, desidratar. Então, eu vou fazer uma dieta que diminua os episódios de diarreia, vou dar o probiótico também, né? Ou uma dieta, um procedimento que vai causar uma deficiência nutricional, né? Pode causar uma desnutrição. Então, a gente vai aportar proteína, né? Vai aportar mais uma dieta hipercalórica, hiperenergética. E voltando a uma coisa, eu falei uma coisa interessante de probióticos. Você acha que se eu der probióticos antes da cirurgia, principalmente cirurgias que vai fazer preparo de colo, intestino para poder fazer as cirurgias, você acha que os probióticos ajudariam na imunidade também? Sim, eu tenho uma boa experiência com probióticos. Eu acho que eles auxiliam bastante na imunidade, né? Eles auxiliam no trânsito intestinal, na imunidade, né? Nos pacientes que vão fazer cirurgias de grande porte, eles auxiliam na inapetência, eles evitam que esse paciente fique inapetente e desnutra. Ótimo, é a mesma impressão que eu tenho. Acho que o intestino é uma grande área de defesa, né? Uma das maiores áreas do tubo digestivo todo, né? Sim. Então a gente vai reforçar a parte imunológica. Existe algum alimento proibido no pós-operatório, por exemplo? Então, feijão, leite, pão, peixe, que o pessoal fala muito, gordura.
Claro, de uma maneira genérica, né? Então a gente sabe que alguns dão mais gás, outros vão atrapalhar a cicatrização. O que você pode falar de uma maneira geral que a gente deveria evitar numa cirurgia do aparelho digestivo? Do aparelho digestivo. Então, nós temos que evitar os alimentos fermentativos. Então, se a gente pensar nos vegetais, a selga, rúcula, couve-flor, né, couve-manteiga, beterraba, que são fermentativos, as frutas, melancia, manga, que vão fermentar, vão fazer distensão, podem causar dor, né? Então, esses alimentos precisam ser evitados. Alimentos concentrados em açúcar, goiabado, aquele paciente que tem por hábito adoçar as bebidas, né, com uma grande quantidade de açúcar, leite, num pós-operatório imediato, o leite também vai fermentar, então são pacientes que gostam muito do leite. Então, a gente oferece um leite desnatado, um leite sem lactose, de forma imediata, e depois a gente volta para o leite. E pão? Pão, o pessoal adora pão. Então, o pão também fermenta, em alguns casos, né? Então, a gente usa a torrada, que é um pão que foi retirado da água, né? Então, ele já tá pré-digerido, entre aspas, né? Que fica mais fácil. Então, Que a interessante. gente oferece. E alguns estudos mostram que a carne suína, né, e os peixes, eles dificultam a cicatrização. São alimentos que dificultam a cicatrização e são alimentos mais pró-inflamatórios. Alimentos ricos em gordura também, principalmente saturados, também são pró-inflamatórios. E os alimentos ricos em sódio, principalmente os enlatados, que também vão causar edema, que dificultam a recuperação. Quer dizer, uma comida mais caseira, Sim. sem produtos industrializados para fazer temperos, né? Usar temperos naturais, de preferência. Se for comer pão, torradas, né? Que nem você falou. E se for tomar leite, usar leite semidesnatado, evitar de comer muito queijo, essas coisas. Sim. E comer menos feijão, assim por diante. Carne moída pode? Carne moída pode, o ovinho pode. Ótimo, que maravilha. Então o pessoal adora ovo. Existe algum complemento alimentar? Por exemplo, a gente opera muito paciente com câncer, pacientes oncológicos, ou pacientes que são muito magrinhos por algum problema de um megaesôfago, por exemplo, que ele tem dificuldade para se alimentar. Existe alguma coisa que eu possa dar para esse paciente para que ele ganhe massa magra, que ele ganhe imunidade e que ele aguente uma cirurgia de grande porte? Esse paciente, ele não desnutra depois no pós-operatório? Esse paciente ele vai ter que ter muito cuidado no pré-operatório, então ele já vai ter a dieta oral, então essa dieta vai ser hipercalórica, hiperproteica, né? Então a dieta oral, mas a gente vai precisar suplementar, porque nesse caso muitos pacientes já são inapetentes, eles já têm por hábito fazer um pequeno volume de comida, então a gente vai ter que suplementar sim. Então no mercado a indústria já está especialista, né? Já tem complementos específicos, hipercalórico, hipermetabólico, né? Com probióticos, ricos em fibra, né? Com módulos de aminoácidos específicos para a imunidade, né? Então a gente já tem. Então, específicos para isso. Então, a gente oferece a dieta oral do dia a dia, arroz, feijão, né, mais esses suplementos. Então, a gente vai melhorando o estado nutricional desse paciente para que ele suporte a cirurgia e não faça a desnutrição no pós-cirúrgico. Vitaminas você já comentou, que ajudam, né? Então, ajudam, são bem-vindas. Então, além das frutas, eu posso fazer uma suplementação, neste caso, mesmo que o doente esteja bem nutrido, uma suplementação industrializada que eu compro na farmácia? Um polivitamínico. Sempre usar polivitamínico. E uma coisa que as pessoas fazem de errado é colocar o polivitamínico muito longe das refeições. Algumas vitaminas, elas são melhores absorvidas próximo de refeição. Então, se for usar um polivitamínico, sempre no almoço ou sempre no jantar, onde a gente tem um pouquinho mais de gordura, tem um pouquinho mais de proteína. Isso ajuda na absorção. Perfeito. Existe algum exame que a gente verifica a condição nutricional que, assim, por exemplo, eu vou passar, eu vou ser operado, eu estou passando com a nutricionista. Qual o exame que eu devo fazer para avaliar bem? Quais são os exames específicos, além dos exames de sangue e tudo que a gente tem, mas assim, do ponto de vista nutricional? Do ponto de vista nutricional, que a gente pode interferir, né, pode agir, a gente pode pedir albumina, que é um exame de sangue, para ver como que está a reserva proteica desse paciente, proteínas totais, principalmente albumina, né? Bioquímicos, falando em bioquímicos, um hemograma para ver se tem anemia, deficiência de
ácido fólico, B12, né, vitamina D, que tem um impacto na imunidade também, e a avaliação antropométrica. Então, eu posso fazer peso, estatura, relação de peso e estatura, o IMC, e fazer um exame mais específico, que é a bioimpedância, onde eu avalio o percentual de massa magra e percentual de gordura, né? Porque se esse paciente fizer um procedimento cirúrgico que for mais catabólico, ele entrar em catabolismo, ele vai perder muito essa massa magra, né? Então, eu consigo avaliar o pré e o pós-operatório. Se ele estiver perdendo essa massa magra, eu vou precisar aumentar essa energia, essa caloria da dieta dele, né? Então, essa dieta vai ficar hipercalórica. Então, eu posso avaliar isso pré e pós, acompanhado. Olha, eu acho que cada vez mais a gente tem visto na medicina, ela está avançando tanto, e eu estou quase 30 anos formado, e a gente via que antigamente a gente fazia as coisas conforme a necessidade. E hoje a gente vê que a medicina avançou tanto, as áreas médicas, que houve uma ampliação, de uma maneira geral, dos conhecimentos. Então, é impossível hoje fazer uma cirurgia sem ter um grupo multidisciplinar, seja ele nutricional, seja da parte clínica, da avaliação psicológica e assim por diante. Então, eu acho que assim, é algo muito complexo, e cirurgia não é uma coisa simples, né? E você viu como que é importante a nutrição e o nutrólogo antes do doente sofrer um procedimento cirúrgico. Porque as pessoas acham que vão operar, é uma coisa simples, não é uma coisa simples. É uma coisa que tem que ter todo um bom cirurgião, ele indica bem, opera bem e cuida bem do seu pós-operatório. Então a gente tem que fazer todo um contexto pré-operatório. Então acho que o nutrólogo, ele é fundamental, principalmente para os doentes muito desnutridos e principalmente para aqueles pacientes de maior peso, que a gente precisa perder um certo peso para poder fazer a cirurgia. Mas, assim, é fundamental que a gente tenha essa noção. Às vezes o próprio médico, na correria, acaba se esquecendo, e o paciente acha que também não precisa, e realmente precisa, né? É fundamental. Tá? Então, eu queria agradecer, obrigado pela tua presença, adorei você ter vindo aqui. Tá? É sempre um prazer estar conversando, a gente troca muitos pacientes em comum, né? Esse é um grande prazer, com uns resultados muito bacanas, né? Eu que agradeço, adoro trocar os pacientes, aprendo muito com você, né? É sempre prazeroso estar aqui. Maravilha, muito obrigado. Obrigada. Se você gostou dessa entrevista, clique no botão abaixo. Em breve teremos novidades, assista e dê seus comentários. Muito obrigado.